Aleluia. Livro dos Juízes, capítulo de número 16, do 4 ao 22. A palavra de Deus diz assim. Aleluia. Para quem está chegando agora, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 4 ao 22. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Aleluia. Glória a Deus. Diz, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poder afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 vegas de vinhos frescos, que ainda não estivesse sede, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vegas de vinhos frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam sentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vegas de vinho, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Aleluia. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou a elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados numa cama. Então as quebrou dos seus braços com um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se desceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os liços da teia. E ela os fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com os liços da teia. Então ela lhe disse: como dirás, sente-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazareiro de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todos os seus segredos do seu coração, enviou-os e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu em todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, e chamou a um, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força.
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como diante, e me livrarei, porque ele não sabia que, como tanto, que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andavam ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, eu me coloco na tua presença. Coloco-me, ó Deus, na dispensação do teu Espírito, porque, Senhor, sou dependente da tua misericórdia. Aleluia. Que o Senhor venha colocar, ó Deus, o teu bálsamo, Senhor, naqueles que necessitam nesta manhã. Toma a direção, ó Deus, das suas vidas. Não permita, meu Deus, que nenhum inimigo venha cegar. Aleluia. Venha, meu Deus, meu Pai, interferir na vida dos teus filhos nesta manhã. Espírito Santo, abra visão e entendimento para que possamos nós meditarmos nesta palavra, a qual o Senhor tem nos dado para a reflexão deste dia. Falaremos, Senhor, sobre a história de Dalila, essa mulher qual foi usada pelo inimigo para tirar a força do teu filho, do teu servo, até então, obediente e temente ao Senhor. Pai, isso nos mostra que nós não estamos salvos, que nós não estamos, aleluia, fortes o suficiente para suportar as tentações. E a tua palavra vem nos ensinar esta manhã para vigiarmos e para nos colocarmos sempre em vigilância, porque o inimigo não descansa. Ele está sempre ao nosso derredor. Pai, me dá sabedoria para falar desta palavra esta manhã ao coração destes que me escutam. Que o Senhor venha fazer a tua vontade no nome de Jesus. Pois bem, Dalila. Seu nome significa delicada. Seu caráter, prostituta de nacionalidade desconhecida. Usou sua beleza para atrair o amante e enriquecer. Seu sofrimento, Sansão lhe mentiu, fazendo com que se tornasse ridículo em 3 ocasiões diferentes. Sua alegria, ter vencido um dos homens mais poderosos da história, entregando-o ao inimigo dos filisteus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sua história, os dentes dela, muito brancos, brilhavam à luz do entardecer, enquanto um sorriso se entreabria em seus lábios, macios e vermelhos. Os brincos de ouro cintilavam quando jogou a cabeça para trás e riu alto. A sorte batera a sua porta naquele dia. Nenhum amante pagara tão bem Dalila como Sansão. Os reis filisteus odiavam o valente de cabelos longos que incendiara os seus campos e matara 1000 de seus homens. Cada um oferecera uma soma incrível, 1.100 ciclos de prata por ele. Dalila tinha apenas de contar-lhes o segredo da força de Sansão. A força dele não poderia competir com a dela, pois era nascida da beleza e aperfeiçoada nas artes do amor. Enfraquecido pela paixão, certamente ele contaria tudo o que eles precisavam saber. Aleluia. Então nós vemos aí, amados, que o inimigo ele usa armas. E qual é a situação voltada para os dias atuais? Satanás não vai te mandar um prato que você não venha atiçar sua cobiça, que não venha te fazer pensar, analisar em tudo. Ele vai te dar algo que você vai se surpreender e vai se perguntar se eu mereço tudo isso é para mim? Então, a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã, aleluia, a estarmos em sabedoria, em vigilância, para que não sejamos pegos de surpresa. O inimigo das nossas almas, ele não brinca, ele não dormita, assim como Deus também. Ele não descansa até atingir o alvo que ele foi enviado. Né?
Então, nós vemos aí que o ódio criou essa situação, a ponto desses homens se reunirem, dando-lhe uma soma igual, cada um, para que essa prostituta viesse descobrir os segredos de Sansão. E Sansão, ali apaixonado, como todo homem fica e toda mulher fica, deslumbrado, a cegueira espiritual toma conta da vida dele e ele é uma presa fácil. Há pouco tempo, Sansão entrega todos os seus segredos para aquela mulher. Aleluia. Ele estava enfraquecido pela paixão. Claro que ele não ia deixar a amada, triste, abatida, porque mulher, quando quer conseguir as coisas, ela usa as armas que ela tem. E muitas das vezes os homens não vigiam e acabam lançando a sua sorte ao vento. Então, se me amarrarem, Sansão dizendo a ela, se me amarrarem com 7 pendões frescos, que ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Versículo 7. Respondeu ele diante da insistência dela. Alguns filisteus esconderam-se no quarto, e ela esperou até que Sansão adormecesse, e depois de envolver-o cuidadosamente com os tendões, exclamou, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Mas ele quebrou facilmente os tendões enquanto os inimigos fugiam. Como um homem brincando como um gatinho, Sansão repetiu o ardil, enganando Dalila com invenções fictícias, sobre cortes novos, cabelo trançado. A mulher finalmente confrontou-o. Como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Então, nós vemos aí que ela usa uma arma infalível. Ela vai no ponto, na fraqueza de Sansão. Aí Sansão, observando essa pergunta, a qual Dalila fez a ele sentiu aí o quê? Que ela estava chateada com ele. Que ela estava irritada com ele. E para não perdê-la, Sansão abre mão do seu segredo e a expõe diante dela. Então nós vemos, na sequência, alguns filisteus esconderam-se no quarto, aleluia, e ela esperou até que Sansão adormecesse. Depois de envolver cuidadosamente com os tendões, exclamou, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então nós vemos aí que ela usou artimanha, Cansado das importunações dela, Sansão cedeu. Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazareio de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser espada, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. No versículo 17. Nós vemos aí que ele entrega o ouro na mão do bandido. Anos antes, quando ele ainda não havia nascido, um anjo dera instruções à sua mãe de que ele não deveria beber vinho, tocar em nada impuro e jamais cortar o cabelo. Deveria ser dedicado ao Senhor de maneira especial e estava destinado a desempenhar um grande papel no plano de Deus na libertação do seu povo, dos opressores filisteus. Homem forte, porém incapaz de subjugar sua natureza impetuosa. Sansão quebra essas ordens, preferindo as boas graças de uma mulher ao favor de Deus. Sentindo-se que ouvira finalmente a verdade, Dalila enviou uma mensagem aos filisteus. Depois de cortar o cabelo dele enquanto dormia, ela chamou novamente Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Dessa vez, Sansão acordou incapaz de resistir aos inimigos, que o agarraram rapidamente e lhe vazaram os olhos. A seguir, levaram-no prisioneiro para Gaza, onde passava os dias na escuridão, fazendo o trabalho das mulheres, moendo os cereais. Não ouvimos mais falar da bela traiçoeira e agora rica Dalila, mas essas foram não as últimas notícias de seu amante. Os cabelos de Sansão voltaram lentamente a crescer. Primeiro apenas uma lamugem, que só protegia a cabeça, depois um pouco mais comprido, cobrindo as orelhas. Que mal um cego poderia fazer isso, não é verdade? Aqueles homens subestimaram,
aleluia, Sansão, porque ele estava sem visão. Os filisteus devem ter raciocinado. Certo dia, os filisteus, aleluia, certo dia os filisteus fizeram uma grande celebração em honra a Dagom, Deus da colheita, por ter entregue Sansão às suas mãos. Sem pensar no perigo que corriam, tiraram-o da prisão para divertir-se com os antes poderosos inimigos. Mas quando Sansão ficou de pé entre as colunas do templo dele, orou: Senhor, Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me a força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Assim abraçou as duas colunas centrais do templo e empurrou-as com toda a força. O teto caiu, e Sansão e seus inimigos foram sepultados juntos sobre os escombros. Sansão matou mais filisteu com sua morte do que matar em vida. A estranha história de Sansão e Dalila é pouco edificante. É tentador concluir que o egoísta e indisciplinado Sansão havia finalmente encontrado sua parceira e cobiçosa Dalila. A visitação de um anjo, o dom de uma força sobrenatural, um destino profético. Bênçãos tão evidentes não puderam assegurar a dedicação de Sansão. Por que Deus usaria tal homem, capacitando-o a se tornar juiz em Israel? Que contraste com Débora, que julgara Israel um século antes. Israel vivia um período muito difícil em sua história, pois cada um fazia o que achava reto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos essa história, né? Um tanto quanto dolorida de se analisar. Pelo menos sobre um aspecto, o papel de Dalila nessa narrativa sórdida segura-nos de que Deus usará qualquer pessoa ou situação para cumprir seu propósito. Até nossos inimigos. Nossa libertação é puramente uma questão de graça. Mas como seria melhor se nos tornássemos pessoas separadas para o seu serviço, cuja força interior iguala-se à exterior, capacitando-nos a viver nosso destino de agradar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sua vida e sua época. Cabelo. O cabelo de Sansão desempenha, obviamente, um papel-chave na história de sua ascensão ao poder e da sua queda da graça. Ele usava os cabelos compridos penteados em 7 trânsitos por causa do voto nazireu. Para maiores informações sobre isso, nós temos que analisar o livro de Números, no capítulo 6. O formoso rei Absalão, filho do rei Davi, tinha tanto cabelo que precisava cortá-lo sempre, porque muito lhe pesava. Segundo Samuel 14, 26. Os cachos cortados pesavam cerca de 200 ciclos, ou 2 quilos. Os cachos abundantes de Absalão acabaram finalmente por prejudicá-lo. Em meio a uma batalha, certo dia, sua cabeça ficou presa nos ramos de um grande carvalho. Segundo Samuel 18, 9. O volume do cabelo dele contribuiu, sem dúvida, para isso. O homem que tentar tirar o reino do próprio. Aleluia. Aleluia. O próprio pai ficou pendurado, indefeso, numa árvore, algo fácil para os inimigos. Antes de ser atirado para a morte, a rainha Jezabel não só pintou os olhos, como enfeitou a cabeça, como está em 2 Reis 9:30. Os lindos cabelos da amada do cântaro dos cânticos são comparados ao rebanho das cabras, e a cabeleira como a púrpura. Cantares 4, 1, 7 e 5. Cantares 1 e o capítulo 7, de número 5. Enquanto o cabelo do amado é descrito
Aleluia. Como cachos de palmeira, pretos como couro, os escritores do Antigo Testamento descreveram a vida até a idade avançada, quando o cabelo fica grisalho, como uma marca ao favor e bênção de Deus. Provérbios 16, 31, 20 e 29. Uma mulher pecadora, aflita com seus pecados, derramou perfume nos pés de Jesus, lavou-os com suas lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Lucas 7, 38. Nos dias do Novo Testamento, os homens usavam o cabelo mais curto e só as mulheres deixavam crescer. Paulo foi bastante reflexivo a esse respeito em 1 Coríntios 11, 6, 14 e 15. Tanto Paulo quanto Pedro advertiram-se mulheres de sua época, especificamente sobre o cabelo frisado, aconselhando-as a se concentrar na beleza interior e não na exterior. Então, tudo Deus está ensinando a termos uma conduta, né, irmãos? E nós não temos só que preocupar com o externo, mas o interior também é importante. Chega a ser até mais do que o externo, porque se você não tiver com a vida limpa, com a integridade com o Senhor, fatalmente você está em falha com Deus, né? As mulheres gastam hoje muito dinheiro cortando, tingindo, ondulando, arrumando o cabelo. Lembre-se, porém, de que nem todo o dinheiro do mundo nem enfeites pode encobrir a falta de beleza interior. Antes de deixar o cabelo na última moda, deixe seu espírito com um comportamento adequado. Você ficará então bonita por fora e por dentro. O legado nas Escrituras. Por que Dalila mostrou-se tão pronta a trair Sansão? Por que você acha que Sansão inicialmente fingia que colaborava com ela, dando respostas mentirosas? Quais são os pontos fortes de Sansão? Quais são suas fraquezas? Quais são os pontos fortes de Dalila? Suas fraquezas? Aleluia. São perguntas que ficam aí para a sua meditação. Amém? Aleluia. Em Juízes 16, 15 ao 17 diz: de que forma exatamente você acha que Dalila insistiu com Sansão até que ele contasse a verdade sobre sua força? O que tal insistência provoca no relacionamento? Se você já insistiu demais com alguém para fazer algo, como se sentiu quando finalmente obteve o que queria? Então, vemos aí que muitos são vencidos pelo cansaço. A pessoa está lá batendo na mesma tecla todo dia. Para você se ver livre daquela situação, você cede. Cuidado com esse ceder. Cuidado com essa irritação que te sobrevém. O inimigo sabe que você não resistirá por muito tempo. Então, ele vai te mandar o prato 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E ele vai te vencer pelo cansaço, pela irritabilidade. Para você se ver livre do problema, você cede. Uma vez você ceder, você está cometendo, aleluia, quem sabe o maior erro da sua vida. Então, estejais alertas, estejais atentos. Quando alguém estiver insistindo demais com você, sai fora. Porque, com certeza, há uma artimanha de Satanás para te derrubar. Aleluia. Como é possível saber se alguém está falando a verdade? Qual é a importância de saber discernir a verdade? De seus filhos, do seu marido, do seu namorado, do seu pastor, dos seus políticos, enfim. Não só a força de Sansão o deixou, segundo o final do versículo 20, como também o Senhor o abandonou. Você acha surpreendente que Sansão não tenha percebido isso imediatamente? Por quê? Em que ocasião da sua vida você se sentiu mais fraca espiritualmente? Sentiu-se dessa forma por causa de algo que fez? Qual é a sua reação? Qual é a sua resposta? Por que você acha que a história de Dalila é importante? O que ela nos ensina hoje? Quem venceu finalmente nessa história? Em que área da sua vida você precisa renovar sua fé para que o bem triunfe e não o mal? Sua promessa. Até a história de sorte de Dalila e de seu amante Sansão transmite uma importante verdade.
Deus nos ama e não nos abandona, mesmo quando cometemos erros e pecamos. Mais e mais, ao longo de toda a narrativa bíblica, vemos Deus usando pessoas que cometeram grandes pecados. Gente imperfeita que por sua própria insensatez falharam e depois reconheceram sua necessidade de Deus. O Senhor não abandonou Sansão, por mais insensato e pecador que fosse, e não vai nos abandonar, porque mais insensatos e pecadores que sejamos. Promessas nas Escrituras. Nós temos várias que nos diz: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Salmos 25, 7. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Salmos 145, 13 e 14. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Seu legado de oração. Como dizes que me ama, se não está comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste o que consiste a tua força. Importunando-o com todos os dias, com suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele, numa impaciência de matar. Juízes 16, 15 e 16. Aleluia. Louve a Deus por ser soberano, capaz de usar nossos relacionamentos mais confusos para cumprir seus propósitos. Agradeça por chamá-la para dedicar-se a Ele, separando-a de maneira especial. Confesse qualquer tendência de manipular os outros. Peça a Deus que o ajude a entregar qualquer relacionamento pouco sadio a Ele. Dê os passos que Deus a está chamando a dar. Eleve o coração. Faça um inventário de seus relacionamentos mais importantes. Você construiu alguma forma de dependência pouco saudável? Um marido ou um namorado está afastando você de Deus em vez de lhe aproximar dele? Você assumiu compromissos que diminuem seu desejo de buscar a Deus? Em caso positivo, procure um amigo ou uma conselheira em que possa confiar. Orem juntas sobre a melhor atitude de tomar. Seja fiel aos compromissos conjugais, mas encontre um meio de restaurar sua paixão espiritual. Gaste algum tempo agora para escrever uma carta a Deus. Diga a Ele quanto o ama e como deseja ficar em comunhão com Ele. Não tenha medo de ser sincero. Deus procura homens e mulheres que amem mais do que a própria vida. Aleluia. E faça uma oração contínua, pedindo perdão por todas as suas falhas, por todos os seus pensamentos negativos, pensamentos de murmurações, que muitas das vezes você é acometido. Senhor, Tu conheces todos os conflitos do meu coração. Tu me criaste de modo tal que só Tu és capaz de satisfazer plenamente meus anseios. Todavia, sabes também como sou facilmente enganado, acreditando que relacionamentos de carne e sangue poderá satisfazer minhas necessidades. Perdoa-me por todas as vezes em que coloquei meu relacionamento com outras pessoas acima do meu relacionamento contigo. Dá-me sabedoria, coragem, graça para amar-te com a entrega total da minha alma. Senhor, abençoa minha vida, abençoa a vida dos teus filhos que nesta manhã juntamente comigo meditam, Senhor, na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que nenhum de nós, Pai, seja pego, aleluia, falhos com o Senhor, mas que sejamos, Pai, aptos a fazer a Tua vontade e a fazer o Teu querer. Pai, agora completa, Senhor, essa palavra de hoje, a qual fala acerca de Dalila, com essa mensagem a qual vou deixar para a meditação do Teu povo. Pai, alegra o coração, ensina nesta manhã os Teus filhos a ser, meu Deus, meu Pai, desperto. Pai, que nada vai impedir a Tua mão, Senhor, agir em nosso favor. Tome-nos, ó Pai, dai-nos a Tua direção e faça, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, no nome santo de Jesus, para sempre. Amém.
Aleluia, Jesus. Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. A palavra de hoje está no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 16. Está escrito: Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens.